Senhor presidente, caro deputado Alexandre Knoploch, meu amigo de bancada, deputado Rodrigo Amorim, deputado Bragueira, que acabou de discursar, eu procurarei ser breve, porque irei retomar esse assunto novamente. Mas antes de dar início ao tema central desse meu discurso, eu gostaria de fazer algumas colocações para que alguns jornalistas, ou melhor, militantes disfarçados de jornalistas, não deturpem novamente o que eu tenho dito. Então é necessário que eu faça uma contextualização antes. Eu quero dizer que 99,99% das pessoas que residem nas comunidades do estado do Rio de Janeiro são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas de honra, são pessoas que têm sonhos e esperanças, são pessoas que desejam para si e para os seus um futuro repleto de realizações. Primeiro ponto, então. Repito, 99,99% das pessoas que residem nas comunidades do estado do Rio de Janeiro, comunidades pobres, são pessoas honestas, honradas e trabalhadoras. Esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, solidarizo-me neste momento aos parentes das pessoas que nesses últimos dias, e ao que tudo indica, pessoas que eram inocentes e que infelizmente faleceram. Solidarizo-me neste momento a todas essas famílias enlutadas. Segundo ponto importante. Mas eu quero deixar bem claro, e aí sim, caminhando para o ponto central do meu discurso, eu quero deixar bem claro o seguinte: é necessário que o combate aos traficantes, aos criminosos, continue, independente de onde eles estejam. Seria muito bom se os policiais adentrassem numa comunidade e não houvesse uma forte resistência dos criminosos que lá estão incrustados e que mantêm toda uma comunidade refém da violência que eles praticam diuturnamente contra os moradores honestos, honrados e justos, trabalhadores que lá residem. Seria muito bom que não houvesse nenhuma resistência desses criminosos, mas o dia a dia comprova que isso não existe, que eles não se rendem, que eles não se entregam, que eles têm por finalidade atirarem a esmo ou atirarem na direção dos policiais. Mas eu preciso dizer para vocês o que está em curso. Quando alguns políticos de esquerda ingressam no judiciário, pedindo que as operações policiais cessem, por exemplo, na Maré. O que está por trás disso? A quem interessa isso? Imaginem vocês, e saibam todos, que nos últimos meses, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, a partir de grandes operações, deram um prejuízo enorme no tráfico da Maré, do complexo da Maré. Vários fuzis foram apreendidos, toneladas de drogas foram apreendidas, o que trouxe um prejuízo financeiro e operacional para os traficantes que lá estão. Mas quando alguém pede
Para que as operações tenham fim, é preciso que nós esclareçamos o que se esconde e o que está embutido nesse cavalo de Troia. A Maré, se eu não me engano, o Complexo da Maré, são 16 comunidades. Mas vamos supor que em somente uma comunidade nós tenhamos 100 fuzis. Se nós ficarmos apenas um ano sem que haja uma operação policial nesta comunidade possuidora de 100 fuzis, ao final de um ano, o que eram 100 fuzis, muito provavelmente terá se transformado em 1000 fuzis. E um precedente perigosíssimo para toda a sociedade, principalmente para os moradores de bem que lá residem, estará aberto. Agora imaginem que nós temos diversas outras localidades no estado do Rio de Janeiro que infelizmente são dominadas pelo tráfico. E imaginem que a partir de um precedente, essas comunidades também requeiram que não mais se realizem operações policiais nesses lugares. Ao final de um ano, nós teremos criminosos sanguinários com a mesma quantidade de fuzis, ou até mesmo com uma quantidade de fuzis maior do que as forças policiais. Mas não para por aí. Imaginemos nós, se esses traficantes tiverem por trás de si cabeças pensantes, como foi no início da Falange Vermelha, quando criminosos comuns tiveram contato com guerrilheiros marxistas nas prisões. E dali surgiu a Falange Vermelha, que hoje é o Comando Vermelho. Imagine você tendo traficantes fortemente armados e sanguinários, terroristas, com cabeças pensantes, com revolucionários comandando-os. Sabe o que acontecerá? Nós teremos o estado do Rio de Janeiro como o coração do terrorismo na América Latina. Mas não para por aí. Nós teremos ainda duas opções. Ou a revolução continuará ao modo Antônio Gramsci, que já está em curso nesse país há 40 anos ou mais, ou então esses mesmos revolucionários, comandando os traficantes fortemente armados, tomarão o poder por meio de uma revolução leninista. É isso que está em curso. O pedido que parece singelo, o pedido que parece inofensivo, de que as operações policiais cessem, não tem como ponto central a proteção dos moradores de bem que lá residem. Isso é apenas uma isca. Isso não condiz com os fatos e com os objetivos centrais. Então peço encarecidamente que as autoridades deste país e que a sociedade não caia nesse conto de fadas. Ninguém deseja que pessoas inocentes morram. Mas isso não é motivo a priori para se pedir de forma extensiva e ampla que as operações policiais tenham fim. O que deve ser feito, e isso já é feito, é uma revisão dos protocolos. É uma revisão dos protocolos. E caminhando para o fim, deputado Rodrigo Amorim, eu hei de conceder uma parte para Vossa Excelência, mas está se criando de forma nefasta, a partir dessas seis pessoas que morreram,
um clima para culpabilizar os policiais antes da conclusão do inquérito, antes do Ministério Público e do Judiciário se manifestarem. Os policiais estão sendo culpados, responsabilizados de forma leviana, antes da conclusão do inquérito que foi aberto para apurar essas 6 mortes que aconteceram. E isso é inconcebível. A Polícia Militar e a Polícia Civil não podem ser transformadas na geni da sociedade. É inconcebível que homens e mulheres honrados, que servem nessa instituição e que são majoritários, sejam enxovalhados por pessoas que os tratam com desprezo. Esses homens e mulheres das polícias civil e militar doam suas vidas todos os dias pelo bem da sociedade. Por favor, Rodrigo. Deputado Márcio Gualberto, parabenizando as suas palavras e, através dessa lógica muito bem explicitada, de forma pedagógica por Vossa Excelência, nós desvendamos o modus operandi dessa turma da esquerda tão nefasta ao Rio de Janeiro. Eu só somo um detalhe. Imagine, isso é real, já aconteceu. Imagine nessa narrativa de destruir a imagem e a reputação das polícias, culpando essa mesma polícia que eles insistem em desmilitarizar, em denegrir. Imagine o precedente que se abre para que esses indivíduos que morreram vítimas e que nós nos solidarizamos, evidentemente, possam pedir uma indenização milionária ao Estado, com essa narrativa de que temos um Estado assassino, uma política assassina, uma política de genocídio que nós refutamos. E aí, esse mesmo advogado orquestrado por esse grupo, que já atuou, por exemplo, no caso Amarildo, que atuou em outras tragédias no estado, na cidade do Rio de Janeiro, e que se locupleta por conta da miséria humana. E não me admiraria se indivíduos dessa estirpe sejam efetivamente doadores para futuras ou passadas campanhas eleitorais, que sejam doadores para ação política partidária. E aí a lógica está absolutamente fechada. Uma lógica de longo prazo, de bandidolatria, de destruição da reputação do Estado, em prol de um projeto político que, bem disse o presidente Jair Bolsonaro, nós temos que acabar com o cocô no Rio de Janeiro, o comunista e o corrupto. Muito obrigado, senhor deputado. Para concluir, deputado. Parabéns, deputado Rodrigo Amorim, pela exposição que fez e pelo entendimento que teve disso que eu tenho falado até agora. Atenção, sociedade do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Repito, concluindo a minha fala, as pessoas que residem em comunidade, na sua maioria esmagadora, são pessoas justas, honestas, trabalhadoras, cheias de sonho e de esperança. Segundo ponto que eu quero reforçar: solidarizo-me com as famílias das 6 pessoas que, ao que tudo indica, e por que eu falo ao que tudo indica? Porque existe um inquérito em curso que está investigando e apurando tudo, todas as responsabilidades. Solidarizo-me com essas 6 famílias enlutadas. E quero chamar a atenção para o terceiro ponto. Isso não pode ser motivo para que cessem as operações policiais. As instituições policiais precisam, sim, de treinamento, de salário, de protocolos. Ninguém duvida disso.
que se façam. E esses protocolos já estão em curso. Mas nós não podemos nos antecipar ao inquérito. E desde já, dizer que os policiais que foram os responsáveis por essas mortes, antes do inquérito policial ser concluído. E por fim, se esses políticos de esquerda, se essas ONGs, se esses coletivos estão tão preocupados com os moradores dessas comunidades, incentivem que os traficantes abandonem as armas, saiam da vida do crime e se entreguem pacificamente às forças policiais, numa delegacia, no batalhão ou no tribunal/fórum mais próximo de sua residência. Façam isso, falem para eles se entregarem, e aí nós acreditaremos que os senhores estão realmente preocupados com as pessoas que residem nessas comunidades. Que Deus nos abençoe e muito obrigado, senhor presidente.